Uniclac. Olá, galera do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo aqui para mais uma aula de geografia com vocês, geografia de Pernambuco, certo? E agora vamos para o quadro humano, porque vocês se lembram, pessoal, que a parte de quadro físico ou quadro natural, aspectos físicos, relevo, clima, hidrografia, vegetação, isso aí a gente já matou. Agora temos que começar o quadro humano. Então eu vou começar primeiro por demografia, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, quando a gente começa com demografia, tem alguns conceitos básicos aqui que a gente tem que trabalhar, que tem que enfatizar. E aí eu vou pedir, moçada, uma tolerância de vocês, porque obviamente a gente sempre tem que estar atualizando os dados, certo? Mas você sabe muito bem que geralmente a turma pega como referência o último censo, que é de 2010. Mas o IBGE ele vai fazendo atualizações por estimativa. Então você não estranha não se muitas vezes parece que o que eu coloco aqui, a somatória dos dados não bate. É porque alguns dados eu coloco a estimativa de 2017. Outros são do censo de 2010. Você entendeu? Então não estranha não, conto com essa compreensão de vocês, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, todo mundo se lembra que quando se fala de população absoluta é o número total de habitantes de qualquer lugar. Sempre que a turma usa, moçada, a palavra absoluta, qual é o número que vem à sua cabeça? 100%. 100% é o todo, certo? E para isso aqui, nós usamos o adjetivo populoso, certo? E Pernambuco, com a estimativa do IBGE de aproximadamente 9.470.000 habitantes, é o 7º estado mais populoso do país, representando aproximadamente 4,7% da população brasileira. Tá? Beleza? Agora, essa população, ela é dividida por gênero, certo? E aí, inegavelmente, certo? As mulheres são maioria, tá? Aí, ó, só para você ter uma ideia. Você está vendo que se você somar 4.200 mais 4.500, não dá 9.400. É que esse dado é a estimativa de 2017 do IBGE. Isso aqui é o apurado pelo censo de 2010. Então, a maioria é feminina, o que está dentro da média brasileira. E também é perfeitamente compreensível para os estados do Nordeste, porque você sabe que ali a migração masculina foi muito maior. Então, a permanência das mulheres é um dos fatores que faz com que a população feminina seja a maioria, além da maior expectativa de vida. Tá? Beleza? Urbanização é uma coisa que a gente vai trabalhar numa próxima aula, certo? Beleza? Agora, em Pernambuco, de acordo com o censo de 2010, 80%, eu estou arredondando, 80% da população vive nas cidades, nas zonas urbanas, 20% na zona rural. Então, é um estado urbanizado. O maior aglomerado urbano do estado é a região metropolitana do Recife, que é Recife mais 14 municípios, então são 15 municípios no total, que segundo a estimativa de 2017, está com 4.044.000 habitantes aproximadamente. É a quarta mais populosa região metropolitana, região integrada de desenvolvimento do Brasil, certo? E a mais populosa do Norte e Nordeste. Então é mais populosa que Salvador, que Fortaleza, certo? Que Belém, certo? Que Manaus. Tá joia? No Norte e Nordeste. É a mais populosa. Tá bom? Vamos lá. Aqui você tem a posição, certo? De Recife, como aglomeração urbana, a quarta maior do país, à frente do Distrito Federal, certo? Que é uma região integrada de desenvolvimento, Porto Alegre, beleza? Salvador, Fortaleza, Curitiba e Goiânia. Isso aqui é o dado de 2017. Se você comparar com o de 2015, Recife estava na 8ª posição. Entre os aglomerados urbanos mais populosos. Então, houve um crescimento, certo? Nisso aí. Talvez isso tenha ocorrido, porque eu não lembro a data certa, a partir da incorporação de Goiânia
a região metropolitana. Isso aí também contribui, certo? Goiânia não fazia parte da região metropolitana do Recife. Passou a fazer, você entendeu? Então aí Recife deu um salto de 8ª em 2015 para 4ª em 2017, maior aglomeração urbana do Brasil, certo? E, perdão, aqui os municípios mais populosos do Recife. Pessoal, eu botei a estimativa de 2017 e coloquei também, perdão, eu deletei a de 2015. Mas se você buscar, a ordem não mudou em nada. Esses aqui são os 20 municípios, as 20 cidades mais populosas de Pernambuco. A sequência é a mesma. Não houve nenhuma alteração nesse período, certo? Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Petrolina, Paulista e assim por diante. Obviamente, boa parte disso aqui faz parte da região metropolitana, certo? Alguns são do interior, como Araripina, Serra Talhada, Gravatá, certo? Petrolina, Caruaru, que está no Agreste, não fazem parte, Garanhuns, não fazem parte da região metropolitana. E estão entre os municípios mais populosos, certo? Mas a maioria é de lá, tá ok? Da região metropolitana do Recife, certo? E a população relativa, pessoal, presta bem atenção. Eu já falei para vocês que a disciplina mais importante que existe para você fazer uma boa prova de humanas, claro que você tem que estudar o conteúdo programático, mas para qualquer disciplina, é língua portuguesa. É a disciplina mais importante que existe. Pessoal, quando alguém fala que a população é relativa, você tem que trabalhar a palavra primitiva, a palavra derivada. População relativa é a população em relação a alguma coisa. Certo? E o que o nosso amigo Newton disse que todos nós ocupamos? Espaço. Então, quando eu tenho a população em relação ao espaço, o que eu tenho é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a mesma coisa que densidade demográfica, certo? É sinônimo. Tá? Hoje Pernambuco conta com 96 habitantes aproximadamente, 96 habitantes por quilômetro quadrado. É o 6º estado, a 6ª unidade da federação mais povoada do Brasil. Agora, é bom lembrar, pessoal, que geralmente o povoamento dos territórios, geralmente, é heterogêneo. Por vários fatores naturais, socioeconômicos, você entendeu? O povoamento é heterogêneo. Então, quando você vê esse mapa aqui, o que você está vendo em azul escuro, são as regiões com maior densidade demográfica. E no caso, por exemplo, da região metropolitana do Recife, isso chega a 1.342 habitantes por quilômetro quadrado. É uma coisa absurda. Certo? São mais de 1.300 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, quando você chega na região do São Francisco pernambucano, moçada, essa densidade cai para 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando a gente fala que Pernambuco tem 96,52 habitantes por quilômetro quadrado, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que isso é uma média. O que eu estou querendo dizer é que se eu fosse distribuir a população de Pernambuco por igual em todo o território, para cada quilômetro quadrado eu colocava 96,5. Certo? Então Pernambuco é o 7º estado mais populoso, certo? É a 7ª unidade da federação mais populosa. É a 6ª unidade da federação mais densamente povoada, só que esse povoamento é heterogêneo. O litoral, principalmente a região metropolitana, é densamente povoado. Agora o interior é mais fracamente povoado. Certo? Beleza? Outra. Aqui, você tem a composição étnica da população segundo dados do censo, certo? Moçada, a maior parte da população de Pernambuco se declara parda. Pessoal, presta bem atenção, isso aí a gente tem que entender que é o seguinte, perdão. Desculpa, é assim. Pessoal,
Em 1980, desculpa, eu vou contar essa história só para você poder entender. Em 1980, que a maioria aí não tinha nascido, mas eu já, esse é o problema de ser velho, né? Eu estava com 13 anos de idade e eu estava esperando o cara do censo passar lá na minha casa. Nossa senhora, aquela expectativa. Bom, será que vão recensear? E o cara passou lá. Ele passou, nós o recebemos, claro, eu, minha mãe, meu irmão, né? O cara chegou na sala, oferecemos uma água e tal, e naquela época não tinha celular, notebook, nada, era tudo no canetão, aquele formulário para preencher. Aí o cara começa a perguntar quantas pessoas vivem na casa, né, sexo, idade, tá? Vai perguntando, tem carro próprio, a casa é própria, tal. Aí ele chegou, qual é a sua cor? Quando ele perguntou isso, eu olhei para minha mãe, ela falou, filho, responde que está na certidão de nascimento. Eu respondi, qual é a sua cor? Falei, pardo. Pronto, o que está na minha certidão de nascimento. Se bem que eu não sei muito bem o que é pardo, você entendeu? A única coisa que é envelope pardo, né? É como se o cara perguntasse assim para mim, ô Marcelo, qual é a sua cor? Pardo. O que é isso? Eu sou meio bege. Pronto, bota aí. Você entendeu? Uma coisa dessa. Então, para mim, pardo, mestiço, está valendo. Eu sei que eu não sou branco, mas eu também sei que eu não sou preto. Então, eu botei pardo. Tudo bem. O problema é que vocês perceberam que em 1980 foi uma pergunta aberta. Aberta. O cara perguntou para mim, qual é a sua cor? Eu poderia responder como eu quisesse. Pessoal, e quando terminou aquele censo de 1980, e você pode pesquisar isso, rapaz, foi uma zona. Para a pergunta qual é a sua cor, você tinha mais de 130 respostas diferentes. Mais de 130. Teve gente que o cara perguntou, qual é a sua cor? O cara respondeu, sarará. Sarará. Aquele cara meio sardentinho, meio ruivinho, o cara é sarará. Respondeu, qual é a sua cor? De repente a moça respondeu, morena, cor de jambo. É como Monteiro Lobato descreve narizinho no sítio do Pica-Pau Amarelo. Morena, cor de jambo. Teve gente que de repente o cara perguntou, qual é a sua cor? O cara respondeu, azul. Azul, Marcelo? Aquela pessoa que é tão preta, né, tão negra. O cara fala, pô, ele é muito. Olha, ele não é nem negro, ele é azul. E pelo amor de Deus, antes que ninguém está interpretando isso como racismo, né? É aquela pessoa que tem muita melanina mesmo. Tem até apelido de gente, ô azulão, é apelido do cara. Certo? Então, o IBGE percebeu que ficou zoneado isso. Ficou muito zoneado. Então, a turma mudou a metodologia. Não é mais uma pergunta aberta, agora é uma pergunta fechada. Como é que funciona? Brasil, não é qual é a sua raça. A raça, vamos trabalhar a raça humana. É qual é a sua cor? Você é o quê? Aí o cara responde, ou é branco, ou é pardo, ou é preto, negro, afrodescendente, certo? Ou é indígena, ou é amarelo, ou não se declara. Para quem tem alguma dúvida, amarelo, japonês, chinês, coreano, a turma coloca como amarelo, certo? Então as possibilidades são essas. É uma pergunta fechada, a metodologia mudou, tá bom? E como vocês sabem, no censo de 2010, pela primeira vez em toda a história do Brasil, se você somar pretos, negros, afrodescendentes, pardos, são a maioria absoluta da população, certo? E aí, moçada, tem uma questão subjetiva, eu não vou discutir, tem gente que é como eu e responde que é branca. De repente o cara não quer falar que pertence a outro grupo, se ele acha que é bom, se não é. Isso não é problema meu, é que como cada um se entende. Você entende? E eu sei que eu não sou branco. Né? Branco é caucasiano, é europeu, eu não sou. Agora, cada um responde, tem gente que é como eu que fala. Né? Ah, Marcelo, mas você quer dizer então que esse negócio pode ser influência das cotas tal? Gente, claro que é, por isso que se chama de política afirmativa. É para você afirmar a identidade da pessoa. É para ela entender que ela se identificar com aquele grupo não é nenhum demérito. Qual é o problema? Quem é melhor que quem? Entendeu? Embora isso ainda esteja muito longe de ser superado. No Brasil, nós ainda temos muito problema aqui dentro em relação ao racismo, isso é óbvio. Né? Certo? Só algumas pessoas aí que acreditam que não somos racistas, principalmente na área do jornalismo, né, brasileiro. Mas existe no Brasil. Agora, é por isso que nós estamos procurando mudar essa visão, esse comportamento dentro da sociedade brasileira. E no caso da população de Pernambuco, você tem mais ou menos um reflexo dessa mudança. Né? 57% se identificaram como pardos. 5,4% negros, pretos,
afrodescendentes. Se você somar isso aqui, pessoal, 63% da população de Pernambuco é parda, preta, negra, afrodescendente. 63%. É uma maioria absoluta. É uma maioria absoluta. Agora, aí vem um dado interessante. Quando você analisa a composição genética da população, você encontra 57% de gene, carga genética europeia, aproximadamente 28% africana e 15,3% indígena. A carga genética. Você entendeu? Isso aqui é como o pessoal se declara quanto à cor no censo. Então, quer dizer que se você somar a carga africana com a europeia, dá aproximadamente quanto? 43%. 43% da carga genética. 57% é europeia. Mas devido à miscigenação, que é uma característica maravilhosa do nosso país, né, ser um país miscigenado, eu acho, tá? 63% da população é parda ou preta, negra, afrodescendente. Mas a carga genética maior, predominante, é europeia. Isso aqui é resultado da miscigenação. Tá? Então, Pernambuco não foge à regra, é um estado miscigenado, como são, certo? Como é a maioria dos estados brasileiros. Tá? Como são os estados brasileiros em sua maioria. Tudo bem? Beleza? Aí você tem a parte de imigrantes. Moçada, imigrantes, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, árabes, palestinos, sírio-libaneses são a segunda maior comunidade palestina, árabe-palestina do Brasil, porque tem sírio-libaneses. Palestinos são outros. Japoneses, a sexta maior comunidade do Brasil, e judeus. São os principais grupos imigrantes estrangeiros, certo? Negros afrodescendentes. 17% de todos os escravos que entraram no Brasil no período do tráfico negreiro foram para Pernambuco, entraram por Pernambuco. Isso dá mais ou menos 830 mil afrodescendentes, negros, pretos, certo? 830 mil, isso foi 17%. Imagina quanto que dá no total, né? Daria alguma coisa em torno, vamos arredondar para 24 milhões de escravos, certo? Por aí, tá? Oriundos principalmente da onde? Do centro-oeste africano, Angola, República Democrática do Congo, certo? E República do Congo, principalmente daí. E os indígenas, Pernambuco possui aproximadamente 40 mil indígenas declarados, segundo a FUNAI, sendo que aqui estão algumas das principais etnias. Aticum, Funiô, Cambiuá, Capinawa, ou Capinava, não sei, Pancará, Chucuru, Tuxá, Tucá, Pipipã e Pancararu. São alguns dos principais grupos indígenas. Aí eu botei aqui os mais numerosos para vocês. Os mais numerosos, certo? Pancararu é o grupo étnico indígena predominante dentro do estado de Pernambuco. Certo? São aproximadamente 4 mil pessoas que se declaram indígenas pertencentes a esse grupo étnico. Lembrando que hoje, moçada, os indígenas, eles representam aproximadamente 900 mil pessoas dentro do Brasil, que dá mais ou menos 0,45% da população. São 274 idiomas diferentes para 305 etnias dentro do país. Marcelo, 305 grupos indígenas diferentes? Sim. Lembrando que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, perdão, a população indígena brasileira apresentou um crescimento de mais de 200%. Isso, obviamente, pode se dever a dois fatores. Primeiro, a diminuição da mortalidade entre os grupos indígenas. E segundo, o aumento do número de pessoas que se identificam como indígenas no censo. Certo? Beleza? Aí a evolução demográfica do estado de Pernambuco. Pessoal, 1872 foi o ano em que Dom Pedro II realizou o primeiro censo no Brasil. Então, nesse censo, Pernambuco tinha 840 mil habitantes. Aqui é a evolução
ao longo da história do estado de Pernambuco, certo? O que você percebe é o seguinte, olha só. Pessoal, se você pegar de 1872, que é o primeiro censo, até 1940, a população pernambucana cresceu de 841 mil para 2.600.000, certo? Beleza? Então, se eu colocar assim, 3 vezes 8, 24, mais ou menos isso, certo? 350% por aí, tá? Beleza? Agora, de 2.600 para 8.700, em números absolutos, aqui a população de Pernambuco cresceu 1.800.000 pessoas. 1.800.000, certo? Aqui a população de Pernambuco cresceu 6 milhões de pessoas aproximadamente. Ou seja, em números absolutos foi uma coisa absurda. Lembrando que durante esse período aqui também teve muita gente que saiu, certo? Teve emigração. Então a gente está falando da população residente quando foi feito o censo, certo? Então, como você percebe, tem um descompasso muito grande. Aqui, ó, em 68 anos, a população cresceu 1.800.000. E aqui, em 70 anos, cresceu 6 milhões de pessoas. É muita coisa. Agora, isso é perfeitamente explicável. Como? Está aqui o crescimento populacional ao longo do tempo, certo? Como você está vendo, é aqui que o bicho pega. Ó. É aqui que o bicho pega. Certo? Ó, muitas vezes, moçada, quando você vê esse aumento de 82%, isso pode ter a ver com migrações internas ou então com alguma mudança territorial, tá? Agora, o período que a gente quer englobar é principalmente esse aqui, ó. Mais ou menos aqui. É aqui que o bicho pega. Esses 83% aqui, moçada, é alguma coisa que deve ter influenciado, alguma coisa relativa à migração interna, seca. É impossível crescer tanto num período tão curto, mas é aqui que o bicho pega. Por quê? Porque para entender isso aí, moçada, para entender isso, nós temos que entender, aí depois eu vou voltar aqui, nós temos que entender isso aqui. E isso aqui está acontecendo com o Brasil, com o Pernambuco, com o Brasil inteiro e com o Pernambuco, certo? Muito bem. Pessoal, como vocês estão vendo, o gráfico tem um nome, é transição demográfica. Você sabe que transição significa mudança, certo? É uma mudança, uma passagem, você entendeu? E que mudança que está acontecendo? Simples, presta bem atenção. Moçada, antigamente, numa primeira fase que nós temos, que a gente fala de pré-transição, o que acontecia? No Brasil e em Pernambuco. Moçada, a taxa de natalidade era alta. Era alta, todo mundo está vendo, a taxa de natalidade era alta. Mas, por incrível que pareça, a mortalidade era alta também. A taxa de mortalidade era alta. Quando eu falo isso, tem muita gente que fala, que é isso, Marcelo, que mortalidade era alta o quê? Eu canso de conversar com meu avô. Meu avô fala que antigamente que era muito melhor, o pessoal vivia bem e tal. Meu caro, com todo respeito, quem sou eu para discutir com seu avô? Mas eu acho que quando seu avô fala que antigamente era muito melhor, ele está querendo dizer que ele está com saudade da época que ele era jovem. Entendeu? Que ele estava com os amigos, aproveitando a vida, tal e coisa. Pessoal, presta bem atenção, vamos lá comigo. Vocês querem me dizer, então, que quando teve febre amarela e varíola no Rio de Janeiro, revolta da vacina, Oswaldo Cruz, naquela época que era bom? Você quer dizer para mim que quando teve epidemia de gripe espanhola, começo do século XX, a maior pandemia do século XX, morreram mais ou menos de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro, naquela época que era bom? Não era, gente. Antigamente nascia muita gente e morria muita gente também. Por isso que o crescimento vegetativo era pequeno. Pessoal, todo mundo sabe que crescimento vegetativo nada mais é do que taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, talvez tenha sido por isso que, por isso que em 68 anos, a população de Pernambuco cresceu 1 milhão, certo? 1
e 600 mil habitantes. 1 milhão e 600 mil. Pronto. Você entendeu? Beleza? É isso. É isso, caramba. 1 milhão e 600 mil em 68 anos. Agora, em 70 anos, 2 a mais que 68, ela cresceu 6 milhões. Como é que pode? É porque, provavelmente, moçada, e isso aconteceu no Brasil inteiro, provavelmente, a partir da década de 50, por aí, Pernambuco entra nessa fase aqui. Ah, mas se ali nessa fase aqui a mortalidade cai. A mortalidade cai. Sabe por quê? Porque é o seguinte, pessoal, numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. Industrialização acelera a urbanização. E com a industrialização do Brasil, a urbanização acelerou. E com a aceleração da urbanização, pessoal, vai acontecer uma coisa que a gente não pode desprezar e que é muito importante. E que coisa é essa? É um negocinho que nós chamamos de revolução médico-sanitária. Isso vem com a urbanização. E a revolução médico-sanitária é composta basicamente por 3 coisas. Quais são? Profilaxia, saneamento básico e medicina preventiva e curativa. É isso. Houve uma evolução brutal nesses 3 pontos aí, moçada. E se você tem alguma dúvida, chega em casa hoje, tomara que todo mundo da tua família esteja por aí. Vocês entenderam o que eu estou falando? É que nem eu com minha mãe aqui, todo mundo vivo. Teu pai, tua mãe, tomara que esteja tudo bem, todo mundo por aí. Chega lá na sua casa, eventualmente, se você ainda é jovem, espera, a maioria é jovem aí, buscando um concurso, né, uma colocação, vamos lá. Chega na sua casa e fala assim, ô mãe, escuta, onde que está meu cartão de vacinação? Filho, num lugar que você não imagina onde é. Ela vai abrir uma gaveta. A hora que ela abrir aquela gaveta, tá lá o álbum do bebê, as roupinhas, tudo bonitinho. Ela vai pegar um saco plástico e vai tirar. Se você for menino, azul. Menina, vermelho, cor-de-rosa. Abre lá. Vê se tem algum quadradinho sem carimbar. Pelo amor de Deus, gente, todas as datas que o governo combinou com seu pai e com sua mãe, traz seu filho para vacinar. Eles te levaram, será que você entendeu por que você é perfeito? Caramba, também é por causa disso, moçada. É legal ir domingo na missa, no culto, onde quer que seja, agradecer a Deus, mas agradece seu pai e sua mãe também. Você quer botar na ponta do lápis? Tétano, difteria, coqueluche, sarampo, varíola, catapora, tifo, meningite, hepatite, poliomielite, febre amarela, gripe, tá bom? E você quer falar para mim que piorou? Você quer falar para mim que de repente você não tem na família alguém que teve câncer e está vivo? Piorou? Então, moçada, o que acontece com a evolução médico-sanitária, o que acontece com isso aqui, é que a mortalidade vai cair. Ela vai cair. Marcelo, mas peraí, sua argumentação tá boa, mas por que a natalidade não cai? Meu caro, a natalidade não cai porque para você fazer com que uma pessoa não morra de uma doença, é só fazer isso aqui. Pronto, você não morre mais. Você está vacinado. Você não muda a cultura de uma sociedade com uma vacina, poxa. O que muda a cultura de uma sociedade é tempo. É tempo. Quanto tempo o Brasil levou para aceitar divórcio? Antigamente era desquite. Era a coisa mais ridícula do mundo. Desculpa, olhando agora, você tem que falar isso. Você casava e era uma vez só. Uma vez, para toda a vida. Ah, mas você podia separar. Podia, mas aí você era desquitado. Você não podia casar de novo. Não podia. E muitas vezes andava na rua, os outros olhando. Olha lá, era um perdido, uma perdida, ela é desquitada, ele é desquitado. E daí? E daí?
Quanto tempo a gente levou para entender, moçada, que pô, você casou, não deu certo com uma pessoa, a melhor coisa a fazer é separar, caramba. Por que você não pode ser feliz com outra? Qual é o problema? Fica aquela coisa, desculpa, eu acho besta, ai, porque Deus disse. Para de botar Deus no meio, doutor. Vamos resolver nossos problemas aqui. Larga a mão disso. Pô, quanto tempo nós levamos para entender isso? Quem que está falando que casamento tem que ser um só e para toda a vida? Aí você explica aquele monte de mulher no passado, infeliz em casa, apanhando, certo? Todas reprimidas, sem poder se separar. Aí você é uma desquitada. Qual é o problema? Qual é o problema? A sociedade mudou. Entendeu? Não mudou ainda para muitas coisas, que eu acho, por exemplo, a opinião minha, gente. Casamento de pessoas do mesmo sexo, beleza? Discutir temas como aborto, saúde reprodutiva da mulher, descriminalização de determinadas drogas, no meu caso eu acho maconha, certo? A minha forma de pensar, entendeu? Beleza? Por que não? Os caras vão falar para mim que está dando certo, é a mesma coisa que eu falar assim, o máximo que eu cheguei foi lança perfume, mas olha aqui, ó, presta atenção. Pessoal, essa caneta aqui vai parar em pé, olha só. Caiu. Pessoal, vai parar em pé. Caiu. Pessoal, vai parar em pé. Caiu. Pessoal, vai parar em pé. Caiu. Se eu fizer mais uma vez, todo mundo aí vai falar para mim, Marcelo, será que você já não percebeu que se você faz a mesma experiência, da mesma maneira, esperando um resultado diferente, aí isso se chama burrice. É isso que se chama burrice. Vamos fazer do mesmo jeito, mas vai dar diferente. Não vai. Não vai, e eu pergunto, sair matando gente está resolvendo? E a turma ainda quer que mata mais. 62 mil homicídios por ano. Pô, quando que vai mudar? Só com o tempo. Agora, se recusar a perceber isso, como é que se chama mesmo? Então aqui, moçada, você não muda a cultura de uma sociedade com uma vacina. Isso é tempo. É tempo. Por isso que, desculpa eu falar dessa maneira, algumas moças, de repente, um dia saindo para boate, ou para uma festa, tal, a hora que você estava saindo de casa, você escutou uma voz lá atrás. Escuta, essa sua saia não está muito curta, não? Você parou, olhou, a saia normal. Bota isso na cabeça de sua avó. Bota lá. Fala para ela que é normal você chegar às 5 horas da manhã sozinho em casa com um marmanjo. Você não vai escutar aquela história, eu namorei na sala, mal pegava na mão, na frente de pai e mãe. Já ouviu isso? Isso é choque de gerações, doutor. Agora passando para os homens. E aquele dia que você chegou de brinco no almoço da família, domingo. Seu avô olhou aqui e falou, tá de brinco, o que é isso? Tá virando veado? Desculpa o termo chulo. Né? Mas não é o que fala, você é de tatuagem. Você é coisa de maconheiro. O que tem a ver? O que tem a ver? Mas é a cabeça dele. E aí? Você entendeu? Por isso, moçada, que se só a mortalidade cai e a natalidade não acompanha, o crescimento vegetativo aumenta. Então, pelo amor de Deus, moçada, aqui, ó, aqui, a população de Pernambuco passou de 2.600 para 8.700 em 70 anos, não porque passou a nascer muito mais gente, passou foi a morrer muito menos. É isso. Você entendeu? Só que agora, como eu falei para vocês, olha o período que mais cresceu. 40, 50, 60, 70. Agora, olha a desacelerada que está tendo. Ah lá, 27, 17, 15, 11. Agora, por que está desacelerando? Pessoal, está desacelerando porque agora, Pernambuco, como todo o Brasil, está aqui, ó. Está aqui. Ah, Marcelo, nós estamos nessa terceira fase. Sim. E o que está acontecendo agora? A natalidade está caindo. Alguma surpresa? Não. Maior participação da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar, difusão de métodos contraceptivos. E aí? Qual é o problema? Mas não é isso que está acontecendo. Será que alguém aí ainda continua com aquela história de coração de mãe sempre cabe mais um. Onde come 3, come 4. Como é que é? Você está maluco, doutor? A partir do momento que você botou no mundo, você tem que ter obrigação moral de criar.
E todo mundo sabe como é que é o sistema, como é que é mesmo? Você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. E você botou no mundo um monte de sócio, não há hipoglós, fralda pamper, nestogeno, plano de saúde, material escolar, está tudo lá, doutor. Então agora a natalidade está caindo, consequentemente, o crescimento vegetativo está diminuindo. Espera aí, Marcelo, você está me dizendo que a população de Pernambuco continua crescendo? Claro que sim, mas num ritmo menor do que antes. E pode ter certeza, nós vamos entrar nessa quarta fase aqui. E quando a gente entrar lá, moçada, daqui a 20, 30 anos, vocês que são uma geração mais nova do que eu, vocês provavelmente verão um fenômeno. Que fenômeno, Marcelo? A população brasileira vai começar a encolher. Crescimento vegetativo negativo. É isso mesmo. Marcelo, mas peraí. Mas se o crescimento vegetativo está diminuindo, se o crescimento está... Então quer dizer que o Brasil está envelhecendo? Claro que está. Pessoal, por favor, não confunda as duas coisas. Uma coisa é você perguntar se o Brasil está envelhecendo. Sim, o Brasil está envelhecendo. Hoje a maioria da população é adulta. Outra coisa é você perguntar se o Brasil é um país velho. Não, a maioria é adulta. Então o Brasil é um país maduro. Mas daqui a 30 anos seremos um país velho. Como hoje já é Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, toda essa turma aí. Tá? E o lugar mais fácil para você ver isso, aí vocês me perdoem, lá vou eu, né? O lugar mais fácil para você ver isso, moçada. Eita! Que eu tenho que mostrar. É aqui, moçada. Isso aqui é um site do IBGE. É muito legal. Muito legal. Tá? Se você quiser, é só entrar no professor Google, botar lá, IBGE, projeção da população. Vai aparecer. Certo? Tá aí, ele aí. E... pronto, apareceu para vocês, está em Tocantins, vamos para Pernambuco. Aqui está Pernambuco. Pronto. O que você está vendo aqui? Pessoal, você está vendo que o Brasil hoje é o seguinte, a cada 21 segundos chega mais um. Isso aqui ele está considerando quem nasce e quem morre. É só crescimento vegetativo, não tem imigração. Então, a cada 21 segundos é mais um. Então, são 3 por minuto, 180 por hora, mais ou menos 3.920 por dia. Significa que se você vier amanhã aqui, já está em 209.243.000. Pernambuco, a cada 8 minutos e 41 segundos, mais um. Já está em 9.536.000. Estimativa, certo? Beleza? Agora, a grande sacada está aqui, moçada. Está aqui o gráfico que mostra a pirâmide etária, a estrutura etária de uma população. Que você sabe que é dividir a população em jovens, adultos e idosos. Então vamos botar os jovens. O que está em azul é Pernambuco. Laranja é o Brasil. Então vamos botar jovens até os 19 anos de idade. Certo? Adultos até os 59. 60 para cima, idosos. Pessoal, olha só o que era Pernambuco no ano 2000. Olha aqui no ano 2000, como é que era. O que vocês perceberam? A base da pirâmide era mais larga, significa que tinha mais jovens, a natalidade era maior. O topo da pirâmide mais estreito, a mortalidade era maior, a expectativa de vida menor. Certo? Vamos pegar o percentual aqui de mulheres que estavam em Pernambuco, 70 a 74 anos de idade. Certo? Está aqui, Pernambuco. Mulheres, 0,90%. Homens, 0,70%. Está vendo? Mulher vive mais do que homem. Embora todo mundo saiba que, quer você acredite ou não, Pernambuco, mulheres,
5,16 homens. 5,33 nasce mais homem do que mulher. Isso é um fato. Tem mais mulher do que homem, porque morre mais homem do que mulher. Violência urbana, acidentes de trânsito, doenças cardíacas, profissões mais perigosas. É isso. Agora, olha o que era Pernambuco no ano 2000. Agora vejamos Pernambuco hoje. Olha a base da pirâmide, encolhendo. Olha o meio e o topo, ficando mais largos. O que significa isso? A natalidade está caindo, a mortalidade também está caindo, a expectativa de vida está aumentando. E a maioria de adultos. Agora, olha a projeção para Pernambuco para 2030. Olha lá. Olha como que a base ficou mais estreita ainda. Meio e topo mais largos. É o que eu falei. A população está envelhecendo, gente. Está envelhecendo. É isso que está acontecendo. Certo? O Brasil vai se tornar um país velho. E vocês são uma geração que vai viver isso. Esse gráfico mostra isso. Que é a pirâmide etária de Pernambuco. Todo mundo entendeu? Então, desculpe se eu perder algum tempo, mas eu faço questão de mostrar para vocês. E é uma página muito legal do IBGE para você visitar, para pegar dados de população. É só botar IBGE Projeção População. Vai abrir aqui. Tá joia? Muito bem. E aí você tem vários dados aqui, ó. Perdão. Olha aqui a taxa de crescimento de Pernambuco e do Brasil. Olha lá, como que é, ó, convergente. Olha aqui o comportamento da população idosa, como que aumentou. Jovens, caiu. Pra você ter uma ideia, idosos em Pernambuco no ano 2000, 5,83% em 2030. 11,79%. Vai mais que dobrar. Jovens, 31% em 2030. 18%. Vai cair, pô. Tá envelhecendo. Beleza? Tudo bem? Então, essa página é muito legal para você visitar se você quer dados sobre população. Tá joia? Beleza? Agora eu posso voltar para cá e expliquei para vocês o que é, o que é a transição demográfica, por isso que tem esse nome, é uma mudança no perfil da população, para onde que nós estamos indo. Pernambuco e o Brasil estão envelhecendo, certo? Beleza? E aqui você tem a questão da migração de retorno, que também está ajudando. Pernambuco é o segundo estado do Brasil com maior índice de migração de retorno. Aquele pessoal aqui, ó, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Bahia, Alagoas, Piauí, toda a galera do Nordeste aqui praticamente. Por quê? Porque nos últimos anos a economia do Nordeste cresceu acima da média nacional. Então boa parte do pessoal voltou. Tá ok? Beleza? Aqui, ó, eu vou trabalhar isso aqui também com vocês, rapidinho. Moçada, todos vocês sabem que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador criado pelo economista paquistanês Mahbub-ul-Haq e foi aperfeiçoado pelo indiano Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen. Tá? O IDH ele é administrado, quem toca é o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E como vocês sabem muito bem, o IDH ele trabalha com 3 coisas: saúde, educação e renda. Saúde, expectativa de vida ao nascer. Educação, anos médios de estudo e anos esperados de escolaridade. Renda, o PIB per capita por paridade de poder de compra. O IDH é um indicador que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. E hoje ele é dividido em 4 faixas. Quais são? 0,800 acima. São países de muito alto índice de desenvolvimento humano. 0,700 até 0,799 são países de alto índice de desenvolvimento humano. 0,555 até 0,699 são países de médio
índice de desenvolvimento humano. E abaixo de 0,555, baixo índice de desenvolvimento humano. Então, moçada, o IDH, ele procura medir, mensurar a qualidade de vida da população. E no caso de Pernambuco, o estado tem um IDH considerado médio, 0,673 em 2010. Eu sei que saíram já dados novos, moçada, mas eu não consegui pegar nenhum para colocar aqui, tá? O melhor IDH de Pernambuco era de Fernando Noronha, que na verdade é um distrito estadual, porque lá só tem a Vila dos Remédios, era 0,788. Enquanto que o pior, e eu até citei isso já numa aula passada para vocês, quando saiu, era Manari, no sertão do Mochotó, 0,487. Hoje já não é mais, hoje o pior, e na época era o pior IDH do Brasil. Hoje o pior IDH do Brasil é uma cidade do Pará chamada Melgaço. A região metropolitana do Recife tem o IDH 0,772, ou seja, considerado alto índice de desenvolvimento humano. Agora, como vocês veem, Pernambuco, moçada, Pernambuco, está aqui, ó. Infelizmente, moçada, são os piores IDHs do Brasil, Norte e Nordeste, à exceção do Amapá e Roraima. Certo? Beleza? Tudo que está em verde aqui é alto. O Distrito Federal é muito alto. Porque o Distrito Federal também é a ilha da fantasia, né? Porque lá é a elite da burocracia estatal, é a turma que mais ganha. Então o fator renda puxa muito para cima. Agora, Pernambuco, moçada, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19º estado brasileiro, considerando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Certo? Beleza? E aí uma notícia mais recente que eu peguei, Buíque é considerado o município menos desenvolvido de Pernambuco. Mas isso a partir é um índice Firjan, da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro de Desenvolvimento Municipal, certo? Fernando Noronha continua na cabeça, depois vem Recife e Caruaru. Os 3 piores, agora Manari é o 3º pior. Aí vem Inajá e Buíque, foi considerado o município mais atrasado, menos desenvolvido de Pernambuco, certo? Beleza? Aqui você tem a colocação de Pernambuco, certo? Dentro da média nacional, 19ª posição, tá bom? E aqui o coeficiente de Gini. Pessoal, o coeficiente de Gini é um coeficiente usado para medir a desigualdade na distribuição de qualquer coisa. Criado pelo economista estatístico italiano, pelo matemático estatístico italiano, Corrado Gini, em 1912, certo? Esse índice, ao contrário do IDH, quanto mais próximo de 1, pior. Quanto mais próximo de 0, melhor. Mas eu não estou entendendo. Como assim? Pessoal, presta atenção. Suponhamos que a gente esteja avaliando a desigualdade na distribuição da renda. E suponhamos que entre nós o coeficiente de Gini seja 0. O que significa isso? Significa que todos nós ganhamos a mesma coisa. A diferença é 0. Pronto, é igualdade absoluta. Agora, se o coeficiente de Gini for 1, significa que uma pessoa só tem toda a riqueza. O restante não tem nada. É a desigualdade absoluta. Você entendeu? É isso, certo? E como vocês estão vendo, Pernambuco tem o 3º melhor. O 3º melhor coeficiente de Gini do Brasil. Mas, por incrível que pareça, isso não significa que seja algo muito bom. Embora, estatisticamente falando, como número puro seja. Talvez a desigualdade seja muito pequena porque a maioria da população é muito pobre. Então, a diferença entre eles é muito pouca. E essa aqui é de 2011, Pernambuco, 0,464. E aqui, o de 2014, 0,463. Melhorou um pouquinho. A desigualdade caiu nesses últimos anos no Brasil. Certo? Mas, infelizmente, essa matéria aqui de 2017, ano passado, nós pioramos 19 posições no ranking de desigualdade da ONU. A gente vinha melhorando constantemente, pioramos. E hoje somos um dos 10 países mais desiguais do mundo, certo? E, infelizmente, para nossos irmãos e irmãs, concidadãos e concidadãs pernambucanos e recifenses,
Moçada, Recife é a capital brasileira da desigualdade. Já são mais de 20 anos nessa posição. Isso aqui eu peguei uma matéria, um estudo, uma série muito legal, que saiu no Diário de Pernambuco, certo? Explicando tudo que diz respeito, certo, à renda em Pernambuco. Então, Recife é a capital mais desigual do país. Por incrível que pareça, o coeficiente de Gini de Recife é 0,6894. Enquanto que o do estado de Pernambuco é 0,464, 463. Recife é 0,68. Então, infelizmente, Recife carrega esse título, segundo esse estudo feito pela essa série, curiosamente, do Diário de Pernambuco. É a capital mais desigual do Brasil. Certo? Então, essas são coisas que a gente precisa melhorar em relação ao coeficiente de Gini, certo? A desigualdade dentro da sociedade brasileira. Tá joia? Moçada, foi eu que procurei abordar com vocês em demografia, tá trabalhando crescimento populacional, conceitos básicos, IDH e coeficiente de Gini. Tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Pessoal, não se esqueçam, algumas coisas que eu falo aqui, vocês me perdoam, são opiniões pessoais, ninguém é obrigado a concordar. E, pelo amor de Deus, não vem com uma história de que eu estou querendo fazer cabeça de alguém aqui. Eu procuro argumentar, certo? Eu ofereço argumentos. Concorda, não concorda, cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser. Tá? Mas espero que a aula tenha sido útil para vocês. Tudo bem? Vejo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e até lá. Clique like.